confess. Não, é o contrário. Estamos de volta e já conversando. Olha pra você ver, já estamos conversando. Mas deixa eu falar primeiro pra vocês o que nós vamos falar. Mostrar-se indispensável, ou seja, fazer a diferença dentro da instituição pode ser o primeiro passo para a efetivação no trabalho temporário. Você acha que é só no trabalho temporário? Ó, isso aí é uma questão de sobrevivência no emprego. Mas daqui a pouquinho, nós vamos saber disso. Daqui a pouquinho, não agora, né? Porque quem vai dar todas as dicas pra gente é a especialista em programação neurolinguística e coach, Shana Vasco. Tudo bem, querida? Olá, Angélica, boa tarde. Boa tarde, meu bem. Então, vamos tirar o pesadelo da vida. Como é que a gente consegue... Vamos falar primeiro... Mas se bem que as dicas são mais ou menos parecidas, né? Sim, vai variar só como que a pessoa vai atuar, né? Porque se você tem menos experiência, você vai valorizar alguns pontos. Se você tem mais experiência, mais conteúdo, você vai valorizar outros pontos. Sim. Então vamos primeiro pelo emprego, pelo trabalho temporário? Claro. A gente vamos fazer este cenário do trabalho temporário, depois a gente vai para aqueles funcionários que já estão efetivados. Perfeito. Não é? Então vamos lá. Final do ano acontece muito dessa coisa de trabalho temporário. Sim. Mas como é que faz para essas pessoas conseguirem? Porque tem muita gente que não quer também. Tem gente que quer ganhar aquele dinheirinho ali para fazer uma viagem, só quer, não é? Mas tem gente que quer investir e continuar no emprego. Quais são as dicas que você dá então para essas pessoas? Então, Angélica, excelente pergunta. Primeira coisa que você colocou é a mais fundamental, que é, qual que é o meu objetivo? Eu agora quase 200 mil pessoas estão sendo contratadas agora entre outubro e dezembro para as vagas temporárias, tanto no comércio quanto na prestação de serviço e indústria. Então, o que acontece? Qual que é o meu objetivo? O que eu quero? Eu estou entrando no mercado de trabalho? Então eu quero, de repente, seguir carreira dentro daquela empresa? Ou será que eu fiquei muito tempo afastada e eu percebo que essa é uma oportunidade? Ou será que eu já sou um profissional experiente e definitivamente agora de outubro até fevereiro é o período de maior contratação das empresas? Então, qual que é o meu objetivo? É agora para tampar uma necessidade imediata, um hobby, às vezes um entretenimento, ou eu quero seguir carreira? Ótimo. Então, se a resposta for sim, eu quero ser efetivado, então tem umas dicas que são fundamentais. Sim. A primeira, é natural, principalmente quem não está habituado com o universo corporativo, como, sei lá, alguém que está numa primeira experiência, aposentado que está voltando, e sim, eles estão voltando. Os aposentados estão voltando para o mercado de trabalho. Menina, isso é muito bom de se ouvir. É fantástico, porque com maior expectativa de vida você tem que se ocupar, né? Enfim, se você não está familiarizado com o ambiente corporativo, tem umas dicas que são fundamentais. A primeira delas, antecipe os problemas. Sim, o mundo corporativo ele não é perfeito. Né? Não importa a empresa que você vai trabalhar, pode ser aquelas 10 mais, pode ser a padaria da esquina, mas nenhuma empresa, assim como nós seres humanos, não é perfeita. Então, empresas têm problemas. Então, busque ser o solucionador de problemas. Identifique as demandas, sempre pensando assim, como eu posso fazer isso melhor? Como eu posso fazer isso mais rápido? Como eu posso fazer isso de forma mais barata? Essas são 3 perguntas-chave que você pode se fazer. Mas sem ansiedade, né? Porque às vezes também tem uns que querem mostrar tanto serviço que ficam chatos. Sim, sim. E aí vem o segundo ponto, né? Segundo ponto é, consulte o seu orientador imediato, o seu chefe, o seu líder. Por quê? Às vezes, a gente chega com muito gás, com muita proatividade, com muita necessidade de fazer. Vou mudar o mundo. Exatamente. Mas eu não tenho autonomia para mudar aquela tarefa. Então, para evitar frustrações, a gente vai sempre consultar. E aí que é o terceiro ponto, mas que eu vou falar de imediato, é relacionamento. A gente sempre tem uma forma mais eficiente de colocar os pontos. Sempre, principalmente quando a gente fala de questões impopulares, porque a gente não gosta, né? Principalmente no âmbito corporativo, a gente sempre quer mostrar o nosso melhor. Sim. Mas a gente tem que ter cuidado, respeito, delicadeza e entender que aquilo vem funcionando há um determinado tempo. Então, de repente, por melhor que seja a minha ideia, ela pode não ser implementada ou ser implementada daqui a pouco. Né? Mas o fato de eu demonstrar respeitosamente para o meu líder imediato que eu estou percebendo a oportunidade de fazer mais rápido, mais barato ou com menos esforço, demonstra que eu estou interessado.
E isso chama atenção, porque quase ninguém faz isso, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente estar disponível, com disponibilidade. Eu conheço um grande líder corporativo de uma grande empresa aqui no Brasil que ele fala o seguinte: toda vez que ele gosta muito de contratar novos talentos, né, trainees e tal, então ele gosta de pessoalmente acompanhar o desenvolvimento dessas pessoas. E aí o que ele fala? Ele sempre costuma convidar essas pessoas que estão cheias de gás, cheias de ideias, cheias de vontade para: olha, você pode me acompanhar numa determinada reunião? A pessoa prontamente fala: claro, mas essa reunião é 6h45 da manhã, você tem disponibilidade? E esta é a palavra, disponibilidade, né? Às vezes, não necessariamente você precisa ir para um topo do extremo igual a ele, mas quão disponível você está para contribuir com os resultados da organização? Né? E essa é uma pergunta importante. E quanto mais você demonstrar que você está atento a fazer mais rápido, melhor e mais barato uma ação, e que você está disponível para arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, isso é sensacional. Porque, por incrível que pareça, muitos não estão disponíveis. Mas aí vem um buraco nessa história. Sim. Primeiro, tem aqueles colaboradores que eles querem chegar 1 minuto antes do horário e sair 1 minuto depois Sim. do horário de trabalho. Não querem nem saber, deixam o trabalho pela metade, não querem, se não terminam aquela tarefa, não querem nem saber. Esses aí já estão por fora. Mas não existe também aquele líder que abusa também e Sim. quer que a pessoa fique por conta 24 horas, sábado, domingo e feriado. Com certeza. Agora, veja bem, a questão de você estar disponível não necessariamente significa que você tem que fazer hora extra, né? Disponibilidade é você estar disposto a arregaçar as mangas e fazer o que é necessário. Porque existem algumas pessoas que falam assim: ó, essa atividade eu faço, essa atividade eu não faço. Isso daqui eu gosto, isso daqui eu não gosto. Só que não existem atividade mais importante ou menos importante no ambiente corporativo. Existem as atividades que estão ligadas ao negócio que precisam de ser realizadas. E às vezes vamos supor, caiu um copo aqui, caiu a água, não é? Não é a minha responsabilidade fazer isso, mas você concorda que corre risco de você levantar aqui e de repente escorregar? É uma questão de segurança? Então, será que eu demonstrar que eu estou atenta primeiro àquele ponto? Porque não necessariamente eu preciso de pegar o pano e limpar, mas se tem alguém já responsável por isso, eu posso: ô fulano, você pode fazer, por favor? E por que não? Se não tiver ninguém, eu mesma fazer? Pegar e fazer. Porque eu estou mostrando que, primeiro, eu estou atenta aos objetivos de que o programa aconteça da melhor forma possível. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou atenta e disposta a contribuir. E eu concordo plenamente com você, que uma coisa é você estar disponível, outra coisa é o abuso. Mas aí é aquela primeira questão, né? Qual que é o meu objetivo? Eu estou aqui de forma temporária ou eu quero continuar? Será que eu quero continuar nesta organização que a relação não está sendo de ganha-ganha? Ou seja, eu estou dando todo o meu melhor, em contrapartida não estou recebendo o melhor da empresa? Ou será que não? Eu estou dando o meu melhor, mas também estou recebendo o melhor, ou tudo que a empresa pode oportunizar naquele momento. Eu mesma, eu tive uma carreira executiva por mais de 15 anos e eu tenho a alegria de ter demitido todos os meus chefes. Por quê? Desde o princípio eu entendi quais são os meus objetivos enquanto colaboradora. E a partir disso, será que as organizações que eu estou trabalhando estão contribuindo? Num determinado momento, apesar da relação não ser de ganha-ganha, ela foi interessante. Então, eu me mantive naquele momento. Mas a gente tem que estar alerta ao que nós queremos. E, transitoriamente, se submeter a algumas situações que são desconfortáveis, pode contribuir com o meu sucesso. Sim. Não é? Agora, se não estiver bom... Aí eu tenho que fazer um planejamento. Planejamento, senhora, aquela palavra chata. Angélica, planejamento de carreira é uma coisa que até a geração dos nossos pais não era responsabilidade nossa enquanto colaborador, enquanto funcionário. Era responsabilidade das empresas, né? O meu pai mesmo foi funcionário de carreira durante muitas décadas, né? Os meus irmãos são bem mais velhos que eu também. Mas veja bem, hoje em dia, nós e a geração Y, né, que são aqueles que nasceram a partir de 1978, são pessoas muito mais proativas, que têm sonhos, que se permitem ir além. Então,
isso é muito bom, mas é importante a gente perguntar, aonde que é o além? Né? Porque senão fica muito etéreo. E quando eu não sei exatamente onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, o que eu quero? O que é um emprego legal para mim? É um emprego que me permita ter qualidade de vida, sei lá, buscar o meu filho na escola, enfim. Inclusive, esse é um trabalho que eu faço muito com meus clientes individuais, que é entender que é possível, sim, ter felicidade no trabalho. E como é que eu faço isso? Partindo exatamente desse ponto. O que eu quero? Porque a maior parte das pessoas, elas criam primeiro, definem qual a carreira eu quero seguir e depois disso, o que elas habitualmente fazem? Elas definem, vou casar, não vou casar? Vou ter filhos, não vou ter filhos? Vou morar em qual cidade? Quando, na verdade, o que nos enche de propósito e contentamento é justamente o contrário. Eu vou identificar, eu quero casar, não quero casar? Eu quero ter filho, eu não quero ter filho? Quantas horas por dia ou por semana vão me satisfazer no meu trabalho? O que eu faria graciosamente se dinheiro não fosse problema? Essa é uma ótima pergunta para a gente fazer. Sim. Se dinheiro não fosse problema, o que eu faria? Então, na verdade, o sucesso profissional, mais do que o sucesso, a felicidade dentro do trabalho depende da gente. Com toda não certeza. Da empresa. Porque se não estou feliz nessa empresa, eu mudo de empresa. Com toda dentro certeza. do meu planejamento. Com toda certeza. E eu entendo que essa dor, porque eu vou contar rapidinho, posso, da minha história profissional. Eu cresci ouvindo uma frase maravilhosa da minha mãe, que ela falava assim: meu filho, estude para ser uma grande mulher. E isso foi fantástico, foi muito importante para mim, porque eu estudei em escolas de ponta, sempre busquei a qualificação de forma muito rápida. Aos 25 anos, eu já administrava um orçamento de 8 milhões de reais numa grande empresa. Então, eu tinha conquistado aquele modelo de sucesso, que para as pessoas, a maior parte das pessoas, era um modelo de sucesso. Só que eu percebi que eu não estava feliz. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi montar uma empresa. Afinal de contas, liberdade, você trabalha, sei lá, num ambiente corporativo, você trabalha 12, 16 horas com frequência. Não tinha tempo para namorar, não tinha tempo para ter hobby, eu não tinha tempo para absolutamente nada. E aí, o que eu fiz? Então eu vou buscar empreender, né? Muito bom, e eu montei uma empresa, foi bem sucedida, mas eu falei assim, puxa vida, eu continuo acordando de manhã com aquela sensação, puxa vida, eu vou trabalhar, eu ainda não estou feliz. E aí eu percebi essa lógica, né, de que eu tinha feito esse planejamento de, eu quero ser executiva, então eu vou fazer todas as outras coisas, vou casar, não vou casar, e, enfim. E aí o que eu aprendi ao longo desses quase 15 anos que eu estudo programação neurolinguística e coach? A primeira coisa que nós precisamos de fazer para ter uma carreira de sucesso é, primeiro, identificar o que eu quero. Eu quero iniciar no mercado de trabalho. Perfeito. Mas qual o modelo de sucesso que você quer? Porque às vezes a gente compra modelos pré-estabelecidos, que não são nossos, que funcionaram muito bem, às vezes para alguém que a gente ama, às vezes na televisão, mas que não vai necessariamente funcionar para a gente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, identifique, tem uma máxima que eu gosto muito do meu mentor, o Bruno Giuliani, que ele fala o seguinte, descubra com quem que você almoça. E o que ele quer dizer com isso? Porque nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E aí a gente tem que refletir, quem são essas pessoas? Quem são os meus melhores amigos no trabalho? Quem são as 5 pessoas que eu mais convivo? Será que são aquelas pessoas que estão comprometidas a terem mais alegria e sucesso no trabalho? Ou será que são aquelas pessoas que ficam reclamando, procrastinando, fazendo aquele nhenhenhen que a gente sabe que às vezes dói e a gente precisa de partilhar? Mas esse é um momento. Além disso, a gente tem que fazer algo para mudar. Então, com quem que a gente está convivendo? Porque, definitivamente, a gente vai estar reproduzindo isso na nossa vida. Então, essa é a segunda sacada. A terceira sacada, se você ainda não está tendo a vida que você gostaria de ter no trabalho, se você ainda não ganha o salário que você gostaria, se você ainda não foi promovido, se você ainda não fez as coisas que te trazem felicidade dentro do ambiente corporativo, então, procure pessoas que já têm essa vida que você gostaria de ter. Essas pessoas podem ser pessoas que você conhece, sei lá, eu queria muito conhecer você, Angélica, tô aqui. Adorei. Então,
Ou você pode não necessariamente conhecê-las pessoalmente, mas tem aí a internet que vai ajudar muita gente, tem livros com biografias incríveis e que você vai entender o que essas pessoas fizeram passando pelos perrengues que elas passaram. Porque a gente às vezes acha, quando a gente vê uma pessoa de sucesso, ainda mais na sociedade que nós fomos criados, latina, enfim, que a pessoa quando tem sucesso é porque ela passou umas 5 vezes com bumbum para a lua. Só que essa pessoa tem dificuldade, ela tem conta para pagar, ela tem os dilemas com a família, da mesma forma que a gente. E aí quando a gente vai entender o que elas fazem para superar isso, a gente percebe que a gente não está sozinho. E a gente percebe que além daquele formato que a gente aprendeu com as pessoas que estão próximas de você, né, as 5 pessoas, lembra? Existe um universo de possibilidades. Existem muitas outras formas de se pensar a atividade profissional. Eu mesma, por exemplo, eu me achava uma solitária, porque a maior parte das pessoas falaram assim pra mim: Xana, você é uma louca. Eu tinha auxílio, um monte de coisa, sabe? Auxílio paletó, isso, aquilo outro. E as pessoas falam: você é maluca? Você tá deixando a segurança, você tá deixando o status, você tá deixando isso? E aí eu falei assim: poxa, será que eu sou maluca mesmo? Ok, eu tô mais feliz agora, ainda não tava... não tinha construído tudo todas as minhas metas. Aí o que eu fiz? E foi a grande sacada. Quem são as pessoas que já têm a vida que eu gostaria de ter? E eu comecei a me relacionar com elas. Primeiro por meio de livros, depois por blogs. E hoje eu fico muito feliz que pessoalmente. Né? Eu vejo, por exemplo, o meu mentor, que é o Bruno Giuliani, que ele está em Niterói e ele ganhava 50, 60 mil reais de salário. E hoje ele vive ajudando as pessoas por meio da internet. Né? Então, será que era impossível? Né? O impossível é só aquilo que eu ainda desconheço. Né? O impossível é só aquilo que eu ainda não sei fazer. Gente, eu estou chocada, babando com tudo que você está falando pra gente. Que bom. É impressionante, eu acho que isso dá uma motivação para todo mundo. A gente tem que buscar ser feliz. Feliz mesmo, no trabalho, na vida. E se uma coisa está impedindo a outra, né, tem que repensar tudo. E você deu vários caminhos interessantes. Com certeza. Menina, eu adorei. E agora? Mas tem mais algum caminho que a gente não falou? Tem uma palavrinha muito comum que é a do medo. Né? A gente às vezes fala assim: poxa, eu tô super feliz, eu já sei o que eu quero, eu já sei como modelar as pessoas, como identificar as pessoas que já têm, mas nossa, me dá um frio na barriga quando eu penso assim, mudança, né? E o que eu faço quando eu estou com medo, Angélica? Né? Bom, primeira coisa, a gente às vezes acha que ter coragem é não ter medo. E são coisas totalmente diferentes. É claro que quando eu segui essa trajetória, eu estava apavorada, né? Todo mundo que eu conhecia falava: isso não funciona e tal. Então, é claro que é mais do que eu ter medo naquele momento, eu estava apavorada. Aí eu falei assim: poxa, então tá, eu estou apavorada, o que eu vou fazer com isso? Então, o primeiro passo para lidar com o medo, e isso tanto no mundo corporativo quanto em qualquer outro aspecto, é dar nome. O que eu estou sentindo agora? Eu estou com medo? Eu estou inseguro? Eu estou apavorada? Então, por quê? Isso tem uma explicação neurológica, mas que não cabe aqui explicar, que a gente transporta do lado imaginativo, criativo do nosso cérebro para o lado cognitivo. O segundo ponto, já que eu estou com medo, o que eu vou fazer mesmo estando com medo? Uma boa pergunta é: se eu não estivesse com medo, o que eu faria? Né? E aí você imagina assim, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se eu não fizer nada, se eu deixar o medo me paralisar, aonde é que eu vou estar na minha carreira? Não sei a resposta. Agora, e se você superar essa etapa inicial? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, aonde eu vou estar na minha carreira? Né? E aí você vai perceber que pode fazer um passo a passo. Xana, tô chocada. Você de casa se identificou, né? A carapuça serviu, não serviu? Para mim serviu horrores. Eu tenho certeza que para todo mundo que está assistindo aqui também serviu. Que bacana isso. Legal. Então, como é que a gente faz para entrar em contato com você? Então, pois é. Eu falei sobre relacionamento, as 5 pessoas que você almoça. E eu estou fazendo nesse momento
no Facebook, meu Facebook é Chana Vasco com CH, CHANA Vasco. Eu estou fazendo uma enquete, porque eu vou dar um conjunto de vídeos gratuitos para as pessoas que me ajudarem na minha pesquisa. E eu estou perguntando, com relação aos relacionamentos profissionais, qual que é a maior dificuldade que você tem? E aí as pessoas vão me responder. O que for mais votado, eu vou fazer, um compromisso que eu vou dar para vocês, que eu vou fazer um vídeo, né, um vídeo gratuito, 100% gratuito, que eu vou disponibilizar para as pessoas falando passo a passo de como elas superarem aquela limitação. Porque se tem um segredo sensacional para a gente conseguir conquistar qualquer sucesso na nossa carreira, é com relacionamento. Talvez sozinhos a gente pode ir até mais rápido. Mas quando a gente está cercado de pessoas que pensam como a gente, que nos encorajam, a gente vai muito mais longe. Chocada. Então, Chana Vasco no Facebook. Isto. Tá aí para vocês, então, a dica, depois de 315 dicas que a gente ouviu aqui. Querida demais, arrasou. Eu que agradeço. Adorei. Eu acho que você, assim, em sei lá quantos minutos, você conseguiu, em 20 minutos, você conseguiu dar pra gente, para o pessoal de casa também, uma luz bacané. Gostei. Que bom, Angélica. Eu fico muito feliz em poder ajudar. Essa é a minha missão de vida. Pois é, isso aí você chega no seu objetivo, no seu planejamento. Isso é muito bom. Obrigada, querida, pela sua participação e volte mais vezes. Eu que agradeço o convite e agradeço a todos que estão me assistindo. Adorei! Vou ali digerir tudo isso. Espera um minutinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Baby, confess.